A paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. E todos estejam cientes de que aqui você está, aonde se reúne, não simplesmente a igreja, mas o corpo de Cristo. Amém. Aqui é o corpo de Cristo. Amém. Você já imaginou isso? Uma casa cabe o corpo de Cristo? É aqui, ó. E eles vêm para cá tudo e se reúnem aqui. Não só aqui, mas em toda a terra, onde tiver fiéis. O corpo de Cristo está presente na nossa vida. Quero agradecer os irmãos. Estou vendo o Rubens, do querido irmão. Quem é esse irmão que está do teu lado? Pastor Dorival. Pastor Dorival. Seja bem-vindo aqui, meu irmão. A família deles estão aí também. Sejam todos muito bem-vindos. Todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Pastor Marinho da Vitarina já conosco, pode trazer a palavra. É bom estar aqui, irmãos. 22 anos, como disse a irmã Zelita. Já vai fazer 23. Graças a Deus. Cheguei aqui, eu era moço ainda, tinha 50 anos. Agora tem 73. Oh! Ai! Eu mesmo pensava, não vou aguentar 6 meses. Dentro é tão forte. Mas graças a Deus, estou aqui para a glória do Senhor. Amém! É a glória do Senhor.
Saúdo a igreja com a gloriosa palavra do Senhor. Amém. Nós estamos nesse encontro tão maravilhoso. Irmãos, podem sentar um pouquinho, só um instantinho. Prometo para os irmãos que eu não vou chorar. Porque alguém está dizendo para mim também. Irmãos, para mim foi uma surpresa bem agradável essa noite. Porque a minha família, quase ninguém é conhecido dos irmãos, porque eles foram mais espalhados, mais. Os irmãos conhecem aqui o presbítero Vinícius da Cruz, que já tocou, inclusive, aqui com os irmãos na orquestra. O pastor Wilson da Cruz, que é ali da cidade de Araquari. Mas, para surpresa, chegou a minha irmã Marlene, lá de Curitiba, e o meu cunhado, o presbítero Lorival. Então eu gostaria que ele se levantasse para os irmãos conhecer os meus parentes também. Não é só o Fernando, que sempre estão aqui, né? Ó, meu cunhado e a minha irmã. Que Deus abençoe eles. Deus abençoe. Irmãos, eu fiquei muito feliz com esse tema, porque ele condiz bem para os nossos dias. Condiz muito bem. Quando fala sede sóbrios, uma pessoa que está sóbria, ela está de sã consciência. A gente sabe que as pessoas aí que bebem bebida alcoólica, quando eles bebem mais, eles ficam o quê? Ficam completamente fora de si. Não tem sobriedade nenhuma. Nenhuma. E já escutamos, infelizmente, testemunhos de servos de Deus, servos fiéis, mas que foram convidados para ir a algum lugar e ali começou a tomar uma coisinha, outra, embebedar o servo de Deus, assim como as filhas de Ló fizeram. E quando se acordaram, estavam num lugar completamente estranho, vergonhoso, com uma mulher que não era sua do seu lado numa cama, porque não estava sóbrio. E nós espiritualmente, irmãos, parece que nós estamos querendo deixar de ser sóbrios. Parece que nós não estamos bem acordados, vendo que a vida do Senhor está se aproximando, vendo que as profecias já estão cumpridas. Porque a maior delas, que Paulo falou aos irmãos de Tessalônica, foi a apostasia. E é o que mais está se vendo no meio do povo, que se diz evangélico, que se diz crente, e estão apostatando da fé. Aquilo que era verdadeiro hoje não é. Mas o que os profetas de Deus falaram no passado, principalmente, que eu gosto muito, das 70 semanas de Daniel. Ela vai até o fim de tudo. Porque nós sabemos que o Velho Testamento, ele revela o Novo. E o Novo Testamento explica o Velho. Nós estamos debaixo das profecias, todas cumpridas até aqui, até no tempo de Deus. E a
vazia. Antes disso, aquele homem do pecado, que é o anticristo, só está o espírito dele operando, e principalmente dentro das igrejas, e principalmente no coração dos crentes que não estão vigilantes, que não estão sóbrios. Irmãos queridos, vamos aprender as outras duas palavras ali e andar nelas. Vigiai e orai. Porque daí o Senhor fala conosco. O Espírito Santo cuida de nós. Já estudei pessoas que estão dizendo que Espírito Santo é só uma emoção. Não, ele é uma pessoa real. E se nós estamos firmes no Senhor, é porque ele queima a nossa alma. Ele aquece isso aqui, não deixa nós ficar sossegados. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Meu coração está alegre de estar aqui. Muito obrigado, pastor Fernando. Antes eu lhe ouvia falar, agora meus olhos estão te vendo. Homem de Deus. Mãe Esther, a senhora lembra muito da minha mãe. E quando eu olhei essa frase, grupo de oração, minha mãe participou de grupo de oração. E o dia que eu fui para Moçambique, a minha irmã me chamou e disse: meu irmão, a nossa mãe já está velhinha. Tu vai para Moçambique, vai ficar 4 anos lá. E aí, se acontecer alguma coisa com ela, eu disse: não te preocupa, minha irmã. Se eu não ver mais ela aqui, mas um dia nós vamos ver ela lá na glória. Um dia nós vamos nos encontrar. Foi eu, minha esposa e minha filhinha de 4 aninhos para Moçambique. Com 6 meses que estávamos lá, minha pequena filha de 4 anos pegou uma malária e o Senhor levou. Foi difícil. Tinha que ficar 4 anos direto lá. Perguntaram para mim se eu queria voltar para o Brasil. Eu disse que não. Vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Porque eu também vou encontrar a minha filhinha lá no céu. Depois dos 4 anos eu voltei para Itajaí, voltei para casa. Minha mãezinha já com 90 e poucos anos, 93 anos. Ela me abraçou e disse: pedi tanto a Deus para não me levar antes de te ver novamente, meu filho. E eu consegui, pela bondade, pela misericórdia de Deus, de ver a minha mãe partindo para o Senhor. E ela dizia: meu filho, quando eu estava com saudade de ti, eu dizia: Senhor, me mostra, Senhor, me mostra o meu filho. E o Senhor trazia em revelação eu na frente dela. Ore, irmã, ore pelos teus filhos, ore pela tua família, ore pelos teus queridos, porque se tem uma coisa que Deus ouve, é a oração do justo, e ela pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Aquele que puder ficar de pé em reverência à palavra de Deus, não a mim, mas a palavra do Senhor. Mesmo texto que nós já estamos aqui acostumados, vamos ler 2 versículos, 7 e 8. Primeira carta de Paulo, aliás, de Pedro, no capítulo 4, versículos 7 e 8.
Nos alegramos com a presença de muitas irmãos, que nos honram com a sua visita. Uma alegria para nós termos aqui conosco. Que o Senhor possa falar tanto no seu coração como haverá de falar no nosso coração. 4, versículo 7 e 8. Eu gosto de ouvir esse barulho. Eu gosto de ouvir. Folhas de Bíblia para lá e para cá, isso é importante. Aleluia, Jesus. Diz a palavra do Senhor: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tendes ardente caridade ou ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Amém? Amém. Pode ser sentado, irmãos. Aleluia, Jesus. O amor cobrirá. Quem poderia imaginar que um personagem pudesse surtir tanto efeito na história da igreja ou na vida do povo de Deus? O Senhor Jesus chamando Pedro lá às margens do Mar da Galileia, a região norte do Mar da Galileia, e agora ele toma a Pedro, seu irmão André, depois Tiago, João e Filipe, Bartolomeu, enfim, toma esses homens e agora chama esses homens para fazer a obra do Senhor, trabalhar para Deus. E o Senhor, então, com tanta multidão em que ele chamou, eu acho fantástica essa escolha de Cristo, com tantas pessoas que o seguiram, ele chama 12 pessoas. E dessas 12 pessoas que ele chamou, se você ainda não prestou atenção, nenhum deles era dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, dos herodianos. Nenhum deles fazia parte do grupo religioso dos judeus, porque o Senhor Jesus estava trazendo uma nova era para a igreja. O Senhor Jesus estava inaugurando a era da igreja. E esta era só é uma semana. Nossa irmã Esther estava falando das 70 semanas de Daniel. 69 semanas já se passaram. A última semana ainda não chegou. E uma pequena lacuna de espaço de tempo está reservado para a igreja. Um pouquinho de tempo está reservado para a igreja, e muitos ainda parece que não se acordaram, muitos ainda parece que não se aperceberam em que nós somos os trabalhadores da hora undécima. A igreja é os trabalhadores da hora undécima. Sabe o que é a hora undécima? Está quase chegando às 6 horas da tarde, que daí virava, né? Geralmente virava o tempo, é a última hora para se trabalhar. E estava aguardando o outro dia, em que era justamente ao pôr do sol. Então o que é isso? Irmãos, a igreja está nos últimos instantes, é os trabalhadores da hora undécima, e parece que ainda não se aperceberam. Pedro, ele começa a trabalhar esse quesito. Pedro, após então ele andar com o Senhor Jesus, caminhou com Cristo, acompanhou ele, e no último instante, aonde poderia ser a prova cabal de alguém que honrou o Senhor, ele sai de cabeça baixa, porque ele ficou envergonhado ao negar o Senhor Jesus. Isso, acho interessante isso aqui, porque isso aqui reflete a vida de muitos Pedros nos dias de hoje. Quem sabe eu estou falando com esse Pedro de Marcos 16, um Pedro em que disse que iria servir a Jesus, que iria seguir ao Senhor, e ele disse com as suas próprias palavras: ainda que todos o abandonem, eu não vou abandonar.
de repente você vê um Pedro negando o Senhor 3 vezes antes que o galo cante. Certamente falamos com pessoas que tentam servir a Deus, em que tenta servir a viver o Evangelho, viver a palavra de Deus, conhece os preceitos, como é o testemunho dos irmãos e irmãs que falou aqui, em que muitas vezes já nasceu em um berço cristão, muitas pessoas em que vieram para o Evangelho, ou estão tentando lutar, tentando manter uma vida na presença de Deus, mas verdadeiramente, muitas vezes, acaba caindo, acaba desfalecendo. E é isso, irmãos. Jesus tem uma sabedoria tremenda para lidar com esse tipo de pessoa, porque o importante, claro, a maioria, graças a Deus, que estão na presença de Deus, mas quem sabe alguém aqui nessa noite está tentando servir a Deus, está tentando ser crente, está tentando honrar o nome do Senhor. Quem sabe já tentou várias vezes, e muitas vezes escorregando, não consegue se desvencilhar das ataduras deste mundo, das ataduras deste pecado. Hoje Deus te dá uma oportunidade, irmãos. Aleluia. Hoje Deus te dá uma oportunidade, e de repente alguém que recebe a oportunidade como Pedro, alguém que recebe a oportunidade como Pedro, 50 dias depois estava pregando o primeiro sermão evangélico. 50 dias depois, na Páscoa, estava no dia de Pentecoste. Atos 2 diz que ele se coloca em pé e diz: estes não estão embriagados, aleluia. Mas agora ele começa a transmitir. Por quê? Porque nós vemos, irmãos, aqui uma seriedade com a palavra. Entrando no assunto, Pedro, antes daquelas expressões, ele está falando: o fim está próximo. Muitas vezes as pessoas usam isso até mesmo como jargão. Jesus está vindo, viu? Cuidado, que Jesus está vindo aí, a igreja, e é uma realidade, não temos como fugir disso. Mas eu queria que você entendesse, quando Pedro ele escreve essa palavra, ele estava praticamente nos últimos instantes, ou nos últimos dias, antes de ele morrer. Ele foi morto justamente no governo do imperador Nero, lá pela ano 63, 64, uns dizem 67, mas por quê? Porque naquela época estava acontecendo uma das grandes perseguições da igreja. Havia justamente uma das primeiras perseguições terríveis, malignas, em que foi levantada por Nero, e agora ele caçando os cristãos. Havia uma culpa para matar os cristãos, e a culpa era por justamente ter incendiado Roma. Nero bota fogo em Roma, diz a história, e agora ele estava procurando um bode expiatório, e ele acha os cristãos. Pedro estava preso, sabendo da sua sentença, e agora ele começa a dizer, irmãos, ele escreve, aleluia, para um grupo de forasteiros, aleluia. Se você for ver o primeiro versículo, ele está falando, Pedro, ele escreve a carta universal. Ele escreve uma carta não direcionado a alguma igreja específica, não a um povo específico, mas ele escreve para nós, ele escreve para a igreja, ele escreve para o povo, aleluia. E esse povo, ele era peregrino e forasteiro, aleluia. É aqueles que não têm um local certo, é aqueles que muitas vezes é discriminado, é aquelas que muitas vezes é zombado. Ali está o aleluia, ali está o glória a Deus, ali está o irmãozinho, ali está a irmãzinha. Graças a Deus por isso que o tempo está se abreviando. Aleluia, o tempo está se abreviando, o tempo está próximo. Aleluia. O que você faria? O que você faria se você recebesse essa informação? Aleluia. Qual seria a tua reação, minha irmã e meu irmão, se você encarasse essa parte A
esse versículo 7, numa situação que nós podemos perfeitamente conjecturar. Se o médico chegasse para você e dissesse: olha, você não tem mais do que 6 meses de vida, o que você faria? O médico, dificilmente eles erram, só erram quando Deus entra com providência, mas dificilmente a medicina erra. Ele chegasse para você e falasse: olha, você tem 6 meses de vida, portanto, esteja à vontade. Irmãos, Pedro queria transmitir isso para os irmãos. O que você faria? Ah, pastor, eu acho que eu ia mais na igreja. Eu acho que eu ia pedir perdão para todas as pessoas que eu possivelmente tivesse pecado ou ofendido. Estaria mais próximo da minha família, estaria mais próximo do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, iria visitar, portanto, a minha família, porque um médico me deu 6 meses de vida. E isso, irmãos, não é coisa absurda. Quantas pessoas nós conhecemos? Eu conheci pessoas em que estava tranquilo cantando na casa de Deus, e de repente foi no médico fazer um check-up e chegou lá, fez um exame. O médico falou: olha, precisamos fazer mais uma bateria de exames. Fez mais alguns exames. Depois já do terceiro visita ao médico, o médico falou: olha, a senhora tem no máximo 3 meses de vida. E aí? E aí? E o médico não errou. E o médico, aliás, tem um hino que diz, né, que o médico errou, mas para muitos o médico não errou. O que nós faríamos? Irmãos, eu confesso que eu iria confessar todos os meus pecados, acertar as minhas dívidas, eu ia resolver os meus problemas mais difíceis, quem sabe situações que ficou lá no passado, com tio, com parente. Eu confesso que eu estaria todas as noites na igreja. Se aqui não tivesse, eu iria numa outra igreja. Eu queria ouvir mais de Deus. É isso que Pedro está nos impulsionando. Está próximo o fim de todas as coisas. Creia, confie, espere no Senhor, busque ao Senhor. E para você fazer isso, precisa ter um meio, uma forma ou um artifício. E Pedro está chamando de oração e vigilância. Sede sóbrios. Sóbrio é o contrário de ébrio. Sóbrio é o contrário de ébrio, é aquela pessoa lúcida, é aquela pessoa que tem consciência do que está fazendo. Lembra que Paulo escreve aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos meus, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? O vosso culto racional. Culto com ração, culto com sobriedade. Você não está aqui na casa do parente, você não está aqui na sua casa, nós estamos na casa de Deus. Sejamos sóbrios, irmãos, sejamos sóbrios. Nós não recebemos uma notícia de que vamos morrer daqui a 3 meses, mas você precisa ter sobriedade na casa de Deus. Nós precisamos estarmos atentos, aleluia, para que você possa ser agradável diante do Senhor, aleluia, porque a partir do momento que você agradar o Senhor, existe algo diferente na sua vida. Lembra de Neemias 8:10? A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias, ele escreve isso com tanta categoria, que se você, meu irmão, se nós, irmãos, igreja do Senhor, queremos ser firmes, queremos ser fortes, queremos estar atento, você precisa agradar a Deus. Porque a partir do momento que você agrada ao Senhor, nós somos fortes, porque a alegria de Cristo é a minha força. Quando você
Senhor, você é forte, irmão. Você é forte, irmão. Por isso, irmãos, que o cristão, quantas pessoas têm muitas vezes tentado, se resvalando, tentando de um meio ou de outro, tentando fazer ou ser fiel ao Senhor, mas ele se esquece de agradar a Deus. Ela se esquece de agradar ao Senhor. E como é que eu consigo agradar a Deus? É simples, vivendo na obediência da palavra de Deus, porque o tempo está próximo. Aleluia, sede sóbrios. Ele está fazendo essa expressão, portanto, essa preposição está ligando o pensamento anterior. Ele está explicando por que as coisas estão vindo. Ele está explicando por que o fim já está próximo. Portanto, se tem uma coisa, e só isso, você precisa ter sobriedade. Você precisa estar atento à palavra de Deus. Desculpe, irmãos, mas aquela visão neopentecostal em que as pessoas hoje, lamentavelmente, desculpe, mas lamentavelmente muitas pessoas hoje estão mais preocupadas em vir para o culto para pedir alguma coisa para Deus. Estão mais preocupados em vir num culto sábado à noite, domingo à noite. Eu vou lá porque eu vou pedir uma bênção para Deus. Eu vou lá porque eu quero uma cura, um milagre. Irmãos, foge disso. Nós precisamos adorar ao Senhor. Você precisa adorar a Deus. Adore a Cristo, adore ao Espírito Santo, adore a nossa majestade, a majestade do Senhor. É isso, irmãos, que precisa. Mas hoje estão mais preocupados com o que vai receber do Senhor. Vamos ver se Deus vai profetizar o meu problema, se Deus vai revelar a minha situação, se Deus vai usar profeta, ou vai usar o profeta para falar alguma coisa do meu problema, da minha família, dos meus filhos. Irmãos, passou de longe, de largo, o que é adorar o Senhor. Não mudou nada do culto levítico. Não quero trazer aqui a questão dos sacrifícios, mas não muda nada. Aleluia. Nossa irmã está falando que o Antigo Testamento, ele mostra um novo. No Antigo Testamento você via um povo mais preocupado em oferecer alguma coisa do que receber algo. Você viu um povo preocupado em ir no tabernáculo, em ir justamente diante do Senhor para oferecer o teu sacrifício, para oferecer o nosso sacrifício. E hoje esse neopentecostalismo está exatamente fazendo o contrário. Está vindo para a casa de Deus para pedir, para buscar, para ver o que Deus vai fazer na sua vida. A adoração precisa mudar. A nossa adoração precisa mudar para oferecer alguma coisa para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E não só lá no culto levítico, Davi, Salomão e tantos outros reis, em que eles se preocupavam em adorar ao Senhor, havia uma quantidade enorme de sacrifício, de holocausto que se queimava diante do Senhor, porque eles viam a necessidade de oferecer alguma coisa para Deus, de oferecer alguma coisa para o Senhor. Mas hoje, lamentavelmente, parece o contrário. É por isso em que em muitos lugares existem cristãos mortos. Em muitos lugares não se vê vida na vida de pessoa. Em muitos lugares as pessoas estão morrendo na casa do pão. Muitas pessoas estão morrendo de fome em Belém. Muitas pessoas estão morrendo de fome em Belém, na casa do pão. Aqui tem pão, mas as pessoas não querem comer pão. As pessoas estão morrendo de fome dentro das igrejas, porque querem mais receber do que ofertar algo para o Senhor. Aleluia. A igreja precisa, nós precisamos nos acordar. E isso só pode acontecer através da comunhão com Deus. Irmãos, não existe uma varinha mágica, não existe uma palavra mágica para que você possa se aproximar de Deus, a não ser através da oração.
Muitas pessoas, eu queria ser, sabe, eu queria entender tudo da Bíblia, eu queria orar, eu queria ter aquela fé de orar e Deus fazer tantos milagres. Esse é o problema hoje, que as pessoas estão querendo mais é receber do que orar e buscar a presença de Deus, estar nas madrugadas com as irmãs. Isso muda a sua casa, isso muda a sua família, isso muda a igreja. Quando se entra na casa de Deus, você sente a presença do Espírito Santo, porque já tem alguém se doando, porque tem alguém já de joelhos dobrados, reconhecendo o Senhor da glória. E quando se entra na casa de Deus, lamentavelmente se ouve: Senhor, me dá isso, me ajuda isso. Irmãos, poucas vezes você ouve uma oração de glorificar o Senhor. Poucas vezes se ouve alguém orando para glorificar o nome do Senhor. E depois não se tem mais fé, não se tem mais força, não se tem mais ânimo, porque pereceu, aleluia, porque pereceu a vigilância, o cuidado. Perece-se o cuidado. É com tristeza que muitas vezes observamos, não sei aqui, mas em muitos lugares, muitas vezes as pessoas deixam para começar, para chegar no culto 7h30. 7 horas inicia o culto. As pessoas chegam geralmente 7h20, 7h30, ou às vezes encerrando a oração. Às vezes tem tempo de sobra em casa. Muitas vezes aquele despertador desperta: olha, já é 6 horas, 5h30 já é hora de tomar banho e nos preparar para a casa de Deus. Se tem uma visita, já vai se desculpando: você me perdoe, mas eu preciso tomar banho, eu preciso ajudar as crianças, eu preciso preparar as crianças, porque 7 horas nós temos culto hoje. Aleluia. 7 horas, parece que isso está fugindo. Parece que nós muitas vezes nos esquecemos do compromisso da casa de Deus. Aliás, o culto não começa às 7 horas, ele começa na hora que você está se preparando para estar na casa de Deus. Aleluia. E hoje as pessoas têm negligenciado a comunhão com Deus, a oração. É por isso que lamentavelmente as pessoas não têm condições de ficar 15 minutos de joelho e orando a Deus. Muitas pessoas não conseguem ficar meia hora orando ao Senhor, de pé, tranquilo, ou em pé, ou deitado, ou ajoelhado na casa de Deus, porque já está perdendo a fé, está perdendo a vida de oração. Deus nos chama para isso. Deus nos chama para fazer a diferença. E sabe qual o problema? E depois vem a síndrome justamente dos 6 horas. Eu falei que 6 horas começa a tomar banho para vir para a casa de Deus. Mas existe a síndrome dos 6 horas. Sabe qual é a síndrome dos 6 horas? Chega a luta, o problema, a dificuldade. Irmão, 6 horas para mim, tá? Que eu estou tentando. 6 horas para mim, ô irmãos, mas para ficar meia hora é difícil. Para se levantar numa madrugada para fazer uma campanha é complicado. Para se orar antes das refeições para agradecer a Deus é complicado. Meu Deus, aonde que nós estamos? As pessoas estão martirizadas com aquela ideia em que é meia hora só na casa de Deus e está pronto. Não, irmão, é no seu lar, na sua casa, na sua família, com todo cristão. Aleluia. Tudo isso nos aproxima de Deus. Tudo isso nos aproxima do Senhor. Porque a oração é a vida do crente. E não é somente na casa de Deus. Levantou, agradece a Deus. Vai almoçar, agradece a Deus. Vai tomar o café da tarde, agradece a Deus. Vai para a oração à noite, ora ao Senhor. Chegou, vai deitar, agradece a Deus. Isso é comunhão com Deus, irmãos. Isso é comunhão com Deus. Aleluia. Mas lamentavelmente parece que muitas pessoas estão no sono da indolência. E de repente vem as dificuldades, os problemas, e nós nos lembramos do pastor, lembramos das irmãs do grupo de oração. Aquelas irmãs oram. Eu vou pedir para elas orar pelo meu filho. Eu vou pedir para elas orarem pela minha filha, pelo meu trabalho. Irmãos, o que você está fazendo? Você tem em suas mãos esse potencial bélico, espiritual, para derrotar as hostes
espíritos espirituais da maldade, e isso está nos lugares celestiais. Aleluia. Próximo. Então nós precisamos voltar para isso. Jesus, ele foi o maior exemplo disso. Ele foi o maior exemplo da oração. E por que hoje nós vamos negar a isso? Por que hoje nós estamos negando isso? De se buscar ao Senhor enquanto se pode achar. 55:6 de Isaías, lembra? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E nós, não é você, e nós nos convertamos ao Senhor nosso Deus. É isso que precisamos, irmãos. Eu acho que precisamos renovar, e essa renovação começa em nossa casa. Não adianta simplesmente pedir a um e ao outro: oh irmãos, me ajude. Nós precisamos orar. Por quê? Porque disso está a vida do cristão. Amém. A vida do cristão, ele começa com o batismo, ele entra pela comunhão com a igreja. Mas se faltar a oração, esquece. Se faltar a oração na vida de um cristão, esquece, ele é fadado ao fracasso. E tudo aquilo em que ele um dia aprendeu, tudo aquilo é conto de fada. Tudo aquilo que um dia ele esteve na presença de Deus, agora é conto de fada. Por quê? É a única coisa que nos acompanha. Você já parou para pensar que é exatamente a oração é aquilo que vai nos acompanhar? Se Cristo não voltar até lá, é a última coisa que vai nos acompanhar até os últimos instantes da nossa vida. Amém. As amizades, familiares, todos eles fadam. Todos eles não nos acompanharão. Mas eu já vi relatos, vários relatos de irmãs, de irmãos, em que nos últimos instantes da sua vida, ele apenas balbuciava, mas ele estava em oração com o Senhor. Ela apenas balbuciava, mas ela estava orando ao Senhor. Irmãos, mas isso é normal? Não, irmãos, porque alguém que despreza esse importante requisito na vida do cristão, pode ter certeza em que existe uma falência na sua vida espiritual. Irmãos, vamos ser mudando, vamos sofrer essa mudança. Porque ele segue aqui, eu estou encerrando o verso 8: mas sobretudo tendes ardente amor, caridade uns para com os outros. Veja bem, irmãos, ele começa falando do fim está próximo, da necessidade, e agora ele começa a olhar para os irmãos. Ele esquece essa condição. Olha, busque a presença de Deus. Ele está procurando manter a harmonia entre os irmãos, a harmonia entre a igreja. Irmãos, porque sem igreja, sem os irmãos, não existe igreja. Por isso que você precisa honrar o teu irmão que está do teu lado aí. Honre, irmãos, a tua irmã que está do teu lado. É aquela pessoa em que muitas vezes está te acompanhando nos momentos difíceis da sua vida, mas também ela precisa estar presente nos momentos maravilhosos da tua vida. Aleluia! E a expressão exatamente é amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Eu acho interessante isso aqui. E muitas pessoas querem conseguir a salvação pelas obras. Tiago vem trazendo isso de uma forma bastante interessante. Ele começa a dizer em que adianta se alguém disser que tem fé e não tiver obras? A fé pode salvá-lo? Essa fé, essa obra, melhor dizendo, está falando de trabalho de um com o outro, essa harmonia de um com o outro. E ele está falando que a fé cobrirá multidão de pecado. Irmãos, ele não está substituindo o sangue de Cristo, não. Se tem algo em que nos perdoa os pecados, é o sangue de Cristo. Interessante que a aplicação que Pedro faz aqui é de cobrir, não é de perdoar.
Porque cobrir é o significado do sacrifício lá do Antigo Testamento. Ele simplesmente cobre. E quando nós estamos falando aqui, eu acho interessante isso aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque Pedro está falando para você não lançar em rosto a falha do irmão, para você não lançar em rosto a falha da irmã. Ame ela com amor ardente, mas lamentavelmente parece que hoje estão esperando, lamentavelmente tem um grupo de pessoas em que parece que está só esperando a queda da irmã, está só esperando a queda do irmão. Eu avisei ela, eu estou falando para todo mundo, ela não vai muito longe, ele não vai muito longe, ela vai cair, espera só, olha só. Isso é diferente de Pedro, ardente amor, tem misericórdia, aleluia. Você precisa amar o teu irmão, amar a tua irmã, mas lamentavelmente as pessoas estão esperando alguém cair para ele falar: eu disse que ela ia cair, eu disse que ele ia cair. Que tristeza, que tragédia, quando as pessoas não olham para a palavra. Certa vez eu ouvi um irmão falando em que, preste atenção nisso aqui, falando disso aqui. Certa vez eu ouvi um irmão falando que o único exército da terra em que um soldado combate contra o outro é em muitas igrejas. Porque no soldado, no exército lá, é um por todos. Ele dá a vida pelo outro. Ele se interpõe, carrega no colo, nos ombros e leva e salva. Mas lamentavelmente esse problema que Pedro está falando aqui, você tem desardente amor, porque o amor cobre uma multidão de pecado. É exatamente isso, irmão. Você precisa valorizar o teu irmão. Não lance em rosto o problema dele, a situação dela. Ajude ela em oração, ajude ele em oração, ajude, carregue ele no ombro, traga para a igreja. Vamos levar, vamos ajudar, mas não lançar em rosto. Isso não é coisa de crente, isso é coisa do diabo, do inimigo, em que até o 4º século da era da igreja ele tentou acabar com os crentes, matar os crentes. A partir do 4º século ele não conseguiu. O que ele fez? Ele mudou de tática. Agora ele simplesmente abraçou com os crentes e conduziu eles para o erro. Oh, irmãos, vamos estar atentos a isso. Vigiai em oração. Amém. E se tem alguma coisa que vai nos despertar, me despertar, te despertar, é a nossa devoção a Cristo em oração. E oração, não estou falando daquela oração de 5, de 10, 15 minutos só na igreja. Eu estou falando de uma vida de oração. Que você, que eu, que nós possamos assumir esse compromisso diante do Senhor. Esse compromisso, que isso não fique somente nessas 4 paredes e não fica simplesmente nesse banner. Mas eu queria que a partir de amanhã nós começássemos a entender e a praticar essa profecia, proferindo ardente amor um para com os outros. Ajude o irmão, ajude a irmã, aquela que está vindo aos poucos para a casa de Deus, aquele que está dando os primeiros passos para a casa do Senhor, como aquele ancião de 73 anos que também precisa das nossas orações, que também precisa da oração da igreja e também do povo do Senhor. Não se esqueça, o fim de todas as coisas está próximo.